Sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de compartilhar com as amigas, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje vou falar um pouco sobre as 5 perguntas mais comuns sobre lipedema. Talvez você não saiba muito bem o que é lipedema, mas provavelmente você já viu alguém na rua ou conhece alguém que tem esse problema. Eu digo isso porque 1 em cada 8 mulheres tem o problema de lipedema, mas a grande maioria dos pacientes e dos médicos não sabe o que é lipedema e não sabe diagnosticar. Então vamos para a pergunta número 1. Doutor, o que é lipedema? O lipedema é um acúmulo anormal de células gordurosas no nosso corpo. Então normalmente você vai ver na rua pessoas que têm um tronco fino e pernas e quadris muito largos. Esse é o quadro clássico de lipedema. E essas pacientes, normalmente, têm pessoas na família com esse mesmo tipo de problema. E a gente acaba julgando, dizendo que são pessoas que deveriam fazer dieta ou perder mais peso. E elas acabam ficando bastante chateadas, porque elas fazem muito isso, fazem exercício, fazem dieta, mas aquela gordura localizada naquela região que elas não gostariam que existisse, ela não desaparece. Então vamos para a pergunta número 2. Como é que faz o diagnóstico de lipedema? Então, o diagnóstico do lipedema normalmente é uma pessoa que tem um tronco fino, os braços ou as pernas muito grossas, com um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura localizado no membro, principalmente nas pernas, ele é um acúmulo doloroso, o paciente refere dor ao palpar aquela região ou tocar. Existe muita fragilidade vascular, ou seja, fica roxo muito fácil essa região. E a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais com algumas doenças que podem ser semelhantes. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre lipedema e linfedema? O lipedema é o acúmulo de gordura, o linfedema é um problema dos vasos linfáticos. Então, no lipedema a gente vai ter uma perna toda grossa e uns pés magros, os pés normais, finos. Já no linfedema a gente vai ter o pé também acometido e o pé também vai estar inchado. Também a gente tem que diferenciar se a paciente não tem um problema de varizes. Então, na paciente com varizes, a gente vai ter uma característica diferente. Vai acometer também os pés, que vão ficar inchados. Normalmente, nas varizes, a gente vê os vasos saltados ali nos membros inferiores e também pode ter manchas ou úlceras nas pernas. A pergunta número 3, existe uma classificação ou graus no lipedema? Sim, existe. Na classificação, a gente classifica muito pela localização. Então, a gente tem pacientes que têm lipedema em pernas apenas, pernas e quadris, que é o caso mais comum. Nós temos pacientes que têm pernas e braços. E nós temos um grupo de pacientes que é um pouco mais raro, que é o lipedema apenas nas panturrilhas e pacientes que têm lipedema apenas nos braços. Ou seja, são pacientes que têm todo o restante do corpo normal, e só nessa região específica ele tem esse acúmulo de gordura. E em relação aos graus, então os graus ele pode ser muito variado. Nós temos aquelas pacientes que têm um lipedema que ela confunde um pouco com celulite, né? Ela tem uma perna um pouquinho mais grossa, ela tem aquelas aspectos de celulite nas pernas, até uma paciente que ela vai tendo um aspecto até de monstruosidade, de tão grande vai ficando os quadris, as coxas e as panturrilhas. E a pergunta número 4. Então, já que existe todo esse problema tão comum, pega 1 em cada 8 mulheres, qual que é o tratamento disso? Bom, o tratamento do lipedema, o principal dele e o mais definitivo é a lipoaspiração. Ou seja, a gente fazer uma retirada através da lipoaspiração desse excesso de células gordurosas. Essa lipoaspiração, diferente da lipoaspiração tradicional, ela não pode ser utilizada, essa gordura retirada, para lipoenxertias, porque a gente considera que essas células gordurosas são doentes. E número 2, normalmente é necessário mais de uma sessão de lipoaspiração. Então a gente normalmente combina com a paciente que vai ser necessário talvez 2 ou 3 sessões de lipoaspiração para tentar chegar no resultado mais próximo do ideal. Raramente a gente vai conseguir tratar essa paciente apenas com uma sessão. E a pergunta número 5, já que a gente fez o diagnóstico, já que a gente fez a exposição do tratamento, o que a paciente vai querer saber e qual que é o prognóstico disso? Vai ter cura? Essa lipoaspiração vai me curar?
Não, a resposta é que o lipedema é uma doença sem cura, porém com controle. A lipoaspiração ela vai ter o melhor controle dessa doença. Então foi mostrado em estudos que ela vai diminuir muito os sintomas de dor, os sintomas de peso, esses roxos que ficam nas pernas, a qualidade global de vida da paciente vai ter uma melhora muito grande com a lipoaspiração. Porém, ela é uma doença contínua que vai existir para o resto da vida. Então, se a paciente ganhar peso, ela pode voltar a ter acúmulos de gordura naquele membro. A paciente, mesmo fazendo a lipoaspiração, é recomendado pelo resto da vida fazer drenagens linfáticas e usar meias ou faixas compressivas nesses membros para sempre inibir o acúmulo de gordura e de linfa também nesses membros acometidos. Então, por último, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Para quem tiver dúvidas, pode deixar suas perguntas nos comentários e muito obrigado.